pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula então de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto lá no nosso livro, a partir então da página 204 do tópico A Classificação das Cidades de acordo com sua função. Sim, pessoal, as milhares de cidades brasileiras e do mundo, elas sim são encaixadas, organizadas, classificadas de acordo com aquela função mais existente, ou seja, com aquela característica mais existente, predominante nela, tá certo? E aí então nós podemos classificar ou agrupar as diversas cidades do Brasil e do mundo em alguns grupos a partir de suas funções. Então, nós podemos dizer que há cidades político-administrativas, há cidades com funções religiosas, há cidades que se destacam no quesito turismo, já outras cidades que se destacam no quesito portuária, ou seja, possuem um grande e importante porto, onde as embarcações ali atracam, estacionam para descarregar mercadorias vindas de outros países. Há cidades que se destacam por ter uma grande produção industrial e há cidades que se destacam por ser um grande centro político-administrativo, ser um centro religioso, ser um ponto turístico, também ter uma grande capacidade industrial. No caso, essa cidade é múltipla, tá certo, pessoal? E aí, aqui no Brasil temos alguns exemplos então, ou seja, a partir da função, qual importante cidade brasileira se encaixa nesse grupo aí de ser político-administrativa? No caso, Brasília, ou seja, a capital do Brasil, aonde ali então é a sede do poder político, do poder legislativo, judiciário e executivo nacional. Então Brasília se destaca por ser uma cidade que tem uma função político e administrativa. Como eu falei, a capital do Brasil, Brasília, tem então essa função política administrativa porque lá onde fica o Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha, é lá onde fica o Congresso Nacional, onde os deputados e senadores trabalham, e também é lá onde fica a Suprema Corte da Justiça Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Já qual a cidade no Brasil que mais se destaca do ponto de vista religioso, ou seja, aquela cidade que tem aquela função religiosa de destaque a nível nacional? No Brasil, Aparecida, que é a sede, nós podemos dizer assim, do catolicismo no Brasil, é lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, aonde então se reúnem muitos católicos do Brasil. Já aquela cidade brasileira que se destaca do ponto de vista turístico, temos algumas, o Ouro Preto, ali no interior de Minas Gerais, uma cidade histórica lá do período colonial, a antiga Vila Rica, que se destacou pela extração de ouro. Então nós podemos dizer que é uma cidade que tem então essa função ou se destaca do ponto de vista turístico. Já no Brasil, uma cidade que possui um grande porto, que recebe muitos produtos do mundo, como também o Brasil exporta muito a partir desse porto, ou seja, uma cidade com função portuária, então Santos, tá certo? Já uma cidade no Brasil, onde tem sim um bom número de indústrias, que tem essa função industrial, que se destaca na quantidade de indústrias, é a cidade ali do interior do estado de São Paulo, Cubatão. Já uma cidade com função múltipla, pois é uma cidade que se destaca politicamente, é uma cidade que também se destaca do ponto de vista religioso, é uma cidade que também se destaca do ponto de vista turístico, é uma cidade que também se destaca do ponto de vista industrial, por ter muitas indústrias. No caso, então, uma cidade com função múltipla. No caso, então, São Paulo. Então, pessoal, esses são os principais exemplos de cidades a partir de suas respectivas funções, ok? E aí, na nossa página 205, tem esse tópico, a urbanização. E aí, pessoal, a Organização das Nações Unidas, esse organismo internacional com sede lá em Nova York, nos Estados Unidos,
ela diz então que atualmente a maioria da população mundial vive nas cidades. Portanto, no planeta, a população urbana é maior do que a população rural. E o que viria a ser urbanização? Então, urbanização é esse crescimento da população das cidades em relação à população do campo. Então, quanto mais pessoas migrando para as cidades, quanto mais pessoas vivendo nas cidades, então esse processo é conhecido como urbanização. A urbanização, pessoal, ou seja, o número de pessoas vindo morar nas cidades, lá na Europa, esse processo aconteceu de forma lenta, gradual, aos poucos. Consequentemente, dava então para os políticos irem ali organizando a cidade enquanto essas pessoas, pouco a pouco, vinham morar nelas. E aí as cidades crescem de forma organizada. Já em países menos ricos, essa urbanização ela aconteceu de forma acelerada. Por exemplo, no Brasil, principalmente ali nas décadas de 60, de 70, então o número de brasileiros que buscaram uma sobrevivência, uma melhor condição de trabalho nas cidades, foi intenso. Consequentemente, um grande número de pessoas foram morar nas cidades. Cadê os políticos se preocuparem, pessoal, com a organização da cidade para receber esse grande volume de pessoas? Não houve no Brasil. E aí, infelizmente, o resultado, tá certo, é o surgimento de comunidades que não são assistidas pelo saneamento básico, pela iluminação, por serviços públicos. Ou seja, graças a essa urbanização intensa ocorrida no Brasil, sem tanta preocupação dos políticos, surgiram o que antes nós chamávamos de favelas, mas hoje nós chamamos de comunidades. E infelizmente essas pessoas que vivem então nessas comunidades não têm tanta assistência social, ou seja, não tem um posto de saúde, tá certo? Não tem escola, não tem saneamento básico, não tem uma iluminação, não tem segurança. Então, nós podemos dizer que esse processo fica conhecido como inchaço urbano, quando muitas pessoas vêm de uma vez só morar na cidade e, consequentemente, surgem as comunidades, ou seja, a cidade cresce de forma desorganizada, desordenada, tá certo? E aí, na página 206, tem um outro tópico que é a rede urbana. Rede urbana são meios ou mecanismos que fazem com que as cidades elas se interliguem e, consequentemente, a partir do momento da existência dessa rede em que as cidades se interligam, tem uma cidade que é mais importante ou tem uma influência sobre as demais. Então, aqui é uma rede urbana, ou seja, Picos é uma cidade que exerce a influência sobre cerca de 50 municípios que existe ao seu redor, tá certo? Um outro ponto importante é essa aqui, a expansão da mancha urbana. O que seria essa expansão da mancha urbana, pessoal? É quando a cidade ou cidades, elas crescem rumo às zonas rurais, rumo a lotes nas zonas rurais. Então a cidade cresceu tanto que antes, onde era zona rural, agora passa a ser zona urbana. Então esse processo é conhecido como expansão da mancha urbana. Um outro tema importante para nós aprendermos é o que seria conurbação, tá certo? Conurbação é nada menos nada mais quando duas cidades elas então se encontram devido ao seu crescimento. Aqui a gente pode dizer que próximo a Picos tem cidades como Crato e Juazeiro. Então, Crato e Juazeiro do Norte, né? Então, a cidade do Crato e do Juazeiro do Norte cresceram tanto que elas se emendaram. Isso é uma conurbação. Vamos para o estado de São Paulo. Você pega ali a cidade de São Paulo, Santo André, São Caetano, São Bernardo do Campo, Osasco, Mauá. Essas cidades cresceram tanto que elas, então, se emendaram, tá certo? Então, esse processo de cidades crescerem tanto que chegam a se encontrar devido a esse crescimento é conhecido como conurbação, ok? E aí, na nossa página 206, um outro importante tópico é metrópole. E o que viria a ser metrópole, pessoal? Metrópole é aquela cidade que exerce uma grande influência ali na sua região ou, tá certo, no país. E aí, há a classificação dos tipos de metrópole. Há metrópoles globais, que são aquelas cidades que têm uma influência no planeta inteiro. Nós podemos citar como exemplo Tóquio, capital japonesa, Nova York, uma importante cidade dos Estados Unidos, Paris, uma importante cidade
da França, São Paulo, uma importante cidade brasileira. E aí então, essas cidades que eu citei, elas têm importância tanto dentro dos seus países como para o mundo. Então são metrópoles globais. Já metrópoles nacionais são aquelas cidades que têm uma influência ali dentro do país. Podemos dizer que São Paulo, tá certo? Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza. E as metrópoles regionais são aquelas cidades que exercem uma influência ali na região, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, por exemplo, Porto Alegre. É uma metrópole regional, uma cidade que tem uma grande importância para a região sul. Manaus, uma metrópole regional, tem uma grande importância para o norte, tá certo? Então, de acordo com o IBGE, o Brasil possui 12 metrópoles. E aí estão São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Goiânia. Algumas dessas metrópoles nacionais, outras metrópoles regionais, tá certo, pessoal? Então nós vamos concluindo nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus.